Quem é capaz de destruir deuses? Quem parte pra cima sem medo, independente de quem for o adversário? Esses personagens que eu vou te mostrar são os mais poderosos dos games. Tu tá pronto? Porque o primeiro dessa lista derrota todos os que eu vou falar aqui. 10º, Doom, de Doomslayer. Rapaziada, esse jogo é o pai dos games de FPS. E esse personagem, o Doomguy, foi criado pelo deus máximo do universo dele. Doom já foi capaz de derrotar o demônio que era o ícone do pecado. Pra você ter noção, só a presença desse cramunhão distorcia toda a realidade. E ainda só a presença dele era capaz de quebrar todo o espaço-tempo. E até danificar o interior de dimensões. E ainda só dele aparecer, ele criava buracos negros que devoravam universos inteiros. Só pelo fato de Doom lutar contra demônios no inferno, ele acabou fazendo o multiverso implodir sobre ele. E pra quem não sabe, implodir é quando explode de fora pra dentro. Entendeu? Explosão de dentro pra fora, isso aí você já entende. Doom tem um traje que é dito como indestrutível e como impenetrável. O traje dele possui energia Argent, então só dele tocar em armamento, esses armamentos também ficam com essa energia. Rapaziada, pra você ter noção, esse traje resiste a qualquer temperatura. E ele consegue esfriar o quente absoluto. Pensa no calor absurdo, o calor do Rio de Janeiro, da Bahia. Esse traje resfria qualquer temperatura. Eu tô precisando desse traje. Mas e aí, o que é o calor absoluto? Cara, é equivalente a 1,42 decilhões de graus Celsius. Slayer tem o mesmo corpo do Devolver, que é o próprio Capiroto. E é por esse motivo que ele é compatível com a energia Argent. Essa energia é tão forte que matam seres de dimensões acima do universo de Doom. Ele sobreviveu a uma máquina de divinificação e a alma dele acabou recebendo um fragmento da essência de Deus. E pra quem duvidava, Doomslayer é muito poderoso e merece estar nessa lista. Nono, Dante. Nascido meio humano, meio demônio, ele derrotou todo o exército do inferno. E ele fez isso sozinho. E derrotou quem tava governando lá. Mas Dante não leva seus oponentes a sério. O único que fez ele usar todo o poder dele foi o Virgil, o irmão dele. E esse irmão dele se tornou o Alpha e o Ômega, se tornando extremamente poderoso. Dante carrega uma lista enorme de poderes. Ele tem uma força física sobre-humana, uma velocidade e resistência absurda, e essas são habilidades que ele usa pra derrotar hordas de inimigos. Mas o verdadeiro poder de Dante surge com o Devil Trigger, que é a transformação demoníaca do Dante. Ele conseguiu essa transformação depois que ele uniu a espada Legendary Sword de Dante com a Rebellion e a Esparda. Ele juntou tudo e absorveu todo o poder pra ele, e assim ele ficou extremamente poderoso. Dessa forma, o Dante tem uma velocidade absurda, poderes regenerativos e ataque que sai destruindo tudo, e ainda por cima a força dele triplica. E isso torna ele um ser imparável. Se o Dante sofrer dano com a Yamato, que é uma espada que corta qualquer coisa em nível dimensional, o Dante pode simplesmente anular o dano da espada e devolver o dano com uma força triplicada. E ainda por cima ele escraviza a alma de demônio para ter acesso a várias armas apelonas. E é por isso que ele usa tantas armas diferentes. Além disso, Dante possui uma habilidade chamada Guarda Real, que permite ele absorver golpes e devolver com muito mais força. E ele é capaz de manipular o tempo usando o Quicksilver. E ele tem o poder de criar um clone dele mesmo com todo o poder dele. Oitavo, Mephiles the Dark. Ele não é um vilão comum, ele é a própria encarnação das trevas. Ele nasceu do caos e dos resíduos do deus Solaris. Mas ao contrário de qualquer outro inimigo, Mephiles não usa força bruta. Ele é uma entidade de pura malícia e manipulação. Só a presença do Mephiles causa terror nos inimigos, e a maior arma dele é a escuridão sem fim que ele traz destruindo tudo. E ele faz isso começando pela mente dos inimigos. Ele não só domina o espaço ao redor dele, mas é capaz de manipular o tempo e até realidades alternativas. E ele tem uma técnica muito poderosa, que é usar as sombras para se camuflar. Ele se move como uma extensão das trevas, e aparece onde ninguém espera, tipo do teu lado aí. Com essa habilidade ele consegue surpreender qualquer adversário. Mephiles é basicamente impossível de ser derrotado. Ele não tem uma forma física comum, ele se torna imune a qualquer dano físico, tipo corte, ataque de energia, explosão, e mesmo que alguém consiga machucar ele é imortal. Ele se regenera o tempo todo, ele não pode ser destruído, não de maneira comum. Mas o objetivo final de Mephiles vai além do caos. Ele quer trazer o próprio apocalipse e ele tem poder pra isso. Depois de se juntar com o Solaris de novo, Mephiles fica muito poderoso, capaz de destruir tudo. E o objetivo dele é acabar com a existência de tudo e mergulhar tudo numa escuridão. Seria uma escuridão eterna, um vazio onde nem a luz pode viver. O Mephiles the Dark não é um inimigo, ele é o fim de tudo. Olha, nesse tópico eu ia citar o Sonic no lugar do Mephiles. Mas quando ele se fundiu com o Solaris, o Sonic precisou de ajuda pra vencer ele. E precisou de 3 ouriços usando a forma Super. E mesmo assim eles tiveram dificuldade. E o Hypersonic é muito mais poderoso que eles, mais poderoso que o Mephiles fundido com o Solaris, só que o Hypersonic que apareceu no jogo é considerado canônico por uns e por outros não. Então é por isso que o Sonic não tá aqui. Sétimo, Sephiroth. Tudo começa com uma promessa de poder, e Shinra queria criar um guerreiro supremo. Eles queriam fazer um ser lendário, que pudesse garantir o domínio total do planeta. E o resultado disso foi Sephiroth, mas até o melhor plano tem falha. O que ninguém esperava é que o próprio guerreiro ia se voltar contra os criadores. Imagina sua existência ser uma mentira. Ele descobriu que ele não era só um soldado, mas o resultado do experimento Gênova. Ao invés dele ter um destino heróico, ele era uma ferramenta, um prisioneiro moldado pra guerra. Esse foi o ponto de virada, o momento que ele pegou o código. Ele vira o pesadelo de todo ser vivo. Ele cai na fonte da energia da vida de tudo que existe, e assim ele se tornou um deus. Ele tem mana infinita, tem cura infinita, e tem manipulação da matéria sobre o próprio corpo. Assim ele pode se reconstruir quando morrer, ou quando o corpo dele for desintegrado. Mano, esse cara é tão poderoso que ele manipula dimensões. Mesmo que tente, não dá pra matar o pombo de uma asa só. A consciência dele fica no plano muito superior, não fica no plano material. Simplesmente não dá pra derrotar esse cara, ele é poderosíssimo. Sexto lugar,
lugar, seu like. Pô, assistiu até aqui e não deu like no vídeo, maior falta de consideração. Sexto, Azura. Cara, não poderia fazer uma lista dessa e esquecer do personagem que é pura força bruta. Ele é a representação da raiva e todo o ódio que existe no universo. Se você acha que o Hulk é poderoso quando vai ficando com raiva, é porque você com certeza não viu o Azura. O cara tem basicamente raiva de uma forma infinita. O Azura consegue reconstruir o próprio corpo através do mantra. Ele tem tanto mantra no corpo que cada soco dele sai com a mesma energia que sustenta a realidade. Ou seja, não é muito personagem que aguenta um soco do Azura. Um outro que não aguenta é o Chakravarti. Ele é o deus por trás da energia do mantra. E o Azura teve uma batalha cabulosa contra ele. Nessa luta, o Chakravarti mandava vários planetas e estrelas na direção do Azura. E o miserável metia a porrada nos planetas e saía destruindo tudo. E olha que ele chegou a jogar uma estrela gigantesca azul na direção dele. E lógico que o Azura destruiu. Pra tu ter noção, pra destruir uma estrela desse tamanho, seria necessário uma energia que passa de 7 de megatons. Nessa luta, o Azura tava com tanta raiva que o corpo do Chakravarti tava começando a se quebrar quando ele dava um soco no Azura. E no final dessa luta, Azura sai vitorioso. Comenta se você sabia que o poder da raiva é tão poderoso. Pô, Azura é tão poderoso que derrotou o deus do mantra. Quinto, Steve no modo criativo. Bom, essa posição pode ser muito polêmica. O Steve no modo normal já pode carregar uma quantidade absurda de peso. E o melhor disso é que ele nem se cansa. Já no modo criativo, ele é totalmente imortal e imune a qualquer ataque e imune a qualquer dano. Nesse modo, ele não sofre nenhum dano. E somente com um soco ele destrói a Bedrock, um bloco que é indestrutível dentro do universo de Minecraft. Steve no modo criativo tem invulnerabilidade, e essa palavra quase não saiu. E se a gente for contar os comandos que dá pra fazer dentro do Mine, ele tem teletransporte, o famoso TP, e ele tem um grau de manipulação da realidade. O cara pode fazer surgir qualquer item na mão dele, pode fazer chover, pode fazer cair raios do céu, e ele pode fazer apagar mobs. Realmente, o Steve merecia estar nessa lista. Em quarto lugar, Bayonetta. Muitos vão duvidar do poder dessa bruxa, mas o tanto que ela é poderosa, pouca gente sabe. Bayonetta é o fruto de uma união proibida entre uma bruxa Umbra e um sábio Lumen. Sim, ela nasceu de uma violação de uma lei sagrada. Ela é herdeira do olho esquerdo da criação. O passado dela é cheio de segredos, cheio de caos. Ela já enfrentou anjos, deuses, sem mostrar um pingo de suor. E essa bruxa é quase indestrutível. Bayonetta já sobreviveu ao impossível. Atravessou tornados com a maior tranquilidade, tomou tiro na cara e nem piscou o olho. O problema não é tancar o tiro, o problema é não piscar. E ela já caiu do espaço como um meteoro e nem suou. E cair tipo um meteoro deve ser um calor do caralho. Mas pra Bayonetta isso é uma parada muito tranquila. Ela é uma bruxa muito poderosa. Bayonetta pode manipular o tecido do espaço-tempo. Ela usa uma técnica chamada Witch Time, que desacelera tudo ao redor dela até chegar ao ponto de quase congelamento. Cara, no mundo dos games, a maioria dos personagens perderia pra ela só com ela usando essa técnica. Mas o que torna a Bayonetta realmente única é o arsenal poderosíssimo dela. Ela tem a Chernobog, uma foice que apodrece os inimigos de dentro pra fora. E essa katana muito poderosa chamada Suraba. Ela rouba a alma de quem ela quiser. Ela tem vários contratos com o demônio que ajudam a amplificar os poderes dela. Um deles é o Gomorra, um dragão que come divindade, mas come com a boca, vai pensar besteira não. E com a ajuda da Madame Butterfly, ela fica 1000 vezes mais poderosa, podendo ter um soco mais poderoso do que várias bombas atômicas. Bayonetta já enfrentou a própria criadora do universo celestial, que é o ser divino chamado Jubileus. Com a ajuda da deusa suprema do inferno, ela foi capaz de derrubar essa entidade com um soco que tinha o poder de um Big Bang infinito. Bayonetta já enfrentou a Singularidade, uma entidade que destruiu bilhões de universos inteiros e absorveu a energia de todas as baionetas de todos esses universos. Para enfrentar essa ameaça, ela viajou por realidades alternativas, adquirindo armas novas muito mais poderosas e demônios de outras versões dela mesma. No auge dessa jornada insana, Bayonetta se funde com outras duas versões dela mesma, assim transformando o olho esquerdo em uma trindade divina. E com esse poder, ela finalmente derrota a entidade que era capaz de negar a própria morte. Sim, Bayonetta é muito poderosa e tem que estar no top 4 dessa lista. Mas cara, já comentei qual é o seu personagem preferido dos games. Terceiro, Kirby. Um herói que parece fofinho, mas que é uma verdadeira força da natureza. Ele pode parecer inofensivo, mas de todos os jogos ele é um dos mais poderosos e mais versátil. Kirby é capaz de engolir qualquer inimigo ou qualquer objeto. Mas não pensa besteira não, ele é mó fofinho, pô. Ele engolindo os oponentes, ele pode absorver habilidades e características. Esse poder do Kirby de copiar tem um potencial ilimitado. Ele pode se transformar em espadachim, atirador, mago, lutador, mestre do fogo, eletricidade, gelo. Tudo depende do inimigo que ele engole. Já falei pra parar de pensar besteira. Cada batalha é uma chance pro Kirby ganhar novos poderes e novas habilidades. Dependendo da habilidade copiada, ele pode atacar de perto ou de longe, tanto faz. Ele pode criar dimensões, lançar rajada de energia e até manipular realidades. Cara, ele é muito imprevisível por conta dessa habilidade de cópia dele. Ele já adquiriu uma habilidade chamada Hipernova, e foi depois dele comer uma fruta especial. E não tô falando de One Piece. Com a Hipernova, ele pode literalmente engolir parte do cenário e manipular objetos que tá em volta dele. Com essa habilidade, ele é uma verdadeira força da natureza. Quando você vê o Kirby moldando o corpo dele, é por conta do controle molecular que ele tem sobre o próprio corpo. Além disso, ele sobe em cima de uma estrela e voa mais rápido que a luz. Não é especificado quantas vezes mais rápido que a luz ele pode ir, mas a gente sabe que isso é muito rápido. Cara, não tem aqueles vilões que eu falei aqui do Dante e do Doom? Só com o Kirby cantando, ele conseguiria destruir qualquer ser maligno. Cara, essa bolinha rosa que parece Pokémon é indestrutível. Ele derrotou um bicho de matéria escura e ele possui um artefato muito poderoso, talvez o mais poderoso dos games, que seria a vara do Kirby. É uma varinha de sonhos que faz tudo. Vai ter gente falando que ele é um personagem meme ou algo do tipo, mas ele tá nos jogos e merece estar nessa lista. Segundo, Anindude. Ele não é só um bicho feito de pixel e nem só um chefão secreto. Ele é a personificação de Scott Calton, o criador de FNAF. Ele é a verdadeira personificação do poder criativo de Scott Calton dentro desse universo. Anindude é o criador interagindo com a própria obra. Ele controla esse universo e as regras dele do jeito que ele quer. Ele é uma figura que transcende o limite criativo de FNAF e até os limites narrativos. E ele brinca diretamente com o jogador, o que torna esse
desse personagem tão único é que ele é literalmente Deus dentro do universo do jogo. Ele não segue regras, até porque foi ele que criou. A presença dele nesse jogo de FNAF é uma forma de lembrar o jogador que, por mais poderoso que sejam os animatronics ou os chefes, ninguém é capaz de superar o criador. Unendud é um personagem jogável dentro desse jogo e os ataques dele é pura destruição. Ele dispara lasers gigantescos que causam dano absurdo nos inimigos, além de usar poder destrutivo em área. Isso torna qualquer batalha ridiculamente fácil pra ele. Ele pode ignorar completamente a mecânica do jogo, ele manipula dano, cura e até a lógica da gameplay. Como ele é a representação do criador, ele tá além de todos os limites do jogo. Ele pode alterar qualquer conceito, manipulando os cenários e até os personagens. Isso dá pra ele uma onipotência virtual. No universo do jogo, Unendud não pode ser derrotado de verdade. Isso porque ele existe além das regras do jogo. Ele não é o primeiro personagem que representa o criador dentro da obra. O exemplo disso é o universo Marvel, que a gente tem o The One Above All, uma entidade que simboliza o próprio criador. Então, Unendud foi criado para ser o deus dentro do universo de FNAF. The One Above All na Marvel é retratado com muito mistério e com reverência. E Unendud traz um toque de humor dentro desse universo. Ele é uma lembrança divertida que, no fim das contas, tudo no universo de FNAF tá na mão do Scott Calton. Sim, o cara é um gênio. Se ele quiser, ele apaga esse universo e foda. Ele controla todos os aspectos do jogo, os eventos narrativos, as mecânicas, o destino de cada personagem. Imagina você enfrentar um chefe que vai decidir se você vai ganhar ou vai perder. Isso antes da batalha começar. Esse é o nível desse personagem e eu seria maluco de não colocar ele nessa lista. E cara, se eu te falar que o próximo dessa lista supera em muito esse aqui que eu acabei de falar. Em primeiro lugar, Demi Fint. No universo de Shin Megami Tensei, poucas figuras são tão enigmáticas e poderosas quanto Naoki, o Demi Fint. Desde o momento que ele foi marcado pela Conception, naquele evento apocalíptico que destruiu Tóquio e deu início ao mundo Vortex, até a transformação dele como um híbrido de humano e demônio. Naoki transcendeu todas as limitações mortais e alcançou o estado de existência que desafia até a própria ficção. No momento que Naoki, ainda humano, foi introduzido ao Vortex, ele foi considerado irrelevante por Kagutsuki, uma entidade transcendental, responsável pela destruição e reconstrução de multiversos. Mas Kagutsuki tá preso às leis que regem o próprio ciclo dele, e por isso ele não conseguiu perceber o verdadeiro potencial de Naoki. O garoto possuía uma coisa que nenhuma entidade daquele mundo tinha, que era a ligação com o mundo real. Essa ligação é crucial, porque ao contrário das outras figuras do Vortex, Naoki é o único avatar do jogador. Ele não é só um personagem da narrativa do jogo, ele é a extensão do ser humano que controla suas ações no mundo real. E quando ele unifica essa conexão com a narrativa da gameplay, o próprio jogo estabelece que Naoki transcendeu a ficção. Ele é canonicamente uma manifestação de algo maior, algo fora do alcance da divindade mais poderosa. Demi controla todos os elementos, ele controla magias de fogo, gelo, eletricidade, luz, trevas. Isso faz ele conseguir atacar com uma versatilidade muito forte. Ele absorve e anula qualquer forma de energia, é imune a qualquer alteração de status, tipo envenenamento, paralisia e até apagamento existencial. Naoki tá acima dessas limitações. Mesmo que o próprio universo dele seja apagado, a existência dele transcende essa regra. Isso graças ao vínculo dele com o jogador e a posição dele fora da causalidade. O poder de Naoki não se limita dentro do Vortex. Ele é o único personagem de Shin Megami Tensei que derrotou o próprio Stephen, uma figura que representa o criador do jogo dentro da narrativa. Ele não é só um programador ou um narrador, ele é a manifestação de um ser superior que molda toda a realidade do jogo. É como se Demi Fint tivesse derrotado o The One Above All, só que no universo do Demi. Além disso, Naoki enfrentou e derrotou o deus abraâmico, que em Shin Megami Tensei é representado como uma entidade onipotente e também transcendente e absolutamente mortal. Esse deus habitava em um universo que transcendia a causalidade e também era imune a conceitos e determinava a existência de multiversos. Naoki, ou Demi Fint, é muito mais que um protagonista de RPG. Ele é uma metáfora viva pro poder do jogador. E ele também é a manifestação do livre-arbítrio. Cara, seja enfrentando Kagutsuki, destruindo o deus abraâmico ou derrotando até o próprio criador do jogo, o Demi prova que ele desafia qualquer lógica ou poder. No mundo dos games não tem como bater de frente com ele. Ele vence até as representações dos criadores dos jogos. Demi Fint carrega o fardo de ser o personagem mais poderoso dos games. E cara, comenta o primeiro é absurdo. Só pra gente bugar a mente de quem tá chegando agora no vídeo e tá abrindo os comentários. Tchau!